Queridos irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Que bom que você está aqui mais uma vez, porque hoje nós vamos dar continuidade àquela série de mensagens práticas espirituais. E hoje nós vamos falar sobre uma prática importantíssima que é o jejum. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado mais uma vez pela palavra de Deus, ok? Se você me acompanhou desde o princípio, você viu que no primeiro vídeo eu falei sobre oração, o segundo sobre meditação na palavra e agora nós vamos falar sobre o jejum. Se você não assistiu, já convido você a assistir os vídeos anteriores para você pegar aí a sequência desses ensinos bíblicos que tem sido uma bênção para a vida de todos aqueles que têm participado. Amém? Sem mais delongas, vamos entrar direto no assunto aqui de hoje, que é sobre o jejum. E eu já quero perguntar para você, você sabe o que significa jejuar? Nós sabemos que o jejum é abster-se de alimento por um determinado período, ou de alimento e água por um determinado período, ou de determinados alimentos por um determinado período. Ok? Simples, básico, fácil. Então é ficar sem comer, ok? Mas eu não vou falar com vocês sobre o jejum para finalidades estéticas ou para finalidades de saúde. Nós temos visto a cada ano que passa pessoas jejuando com maior frequência, fazendo jejuns intermitentes e várias outras formas de jejuar em busca de melhor performance mental e física e melhor estética, para ficar mais bonito, né? Várias pessoas têm usado o jejum e graças a Deus está sendo desmistificado essa prática, que é uma prática muito curadora, né? Mas eu não vou falar sobre esse tipo de jejum. Quero falar com você hoje sobre o jejum espiritual, ok? Para fins espirituais, que vai muito além do que fins estéticos ou meramente para ter uma melhor performance no tocante à saúde. Amém? Primeira coisa que precisamos entender é que Jesus jejuou. Quando Jesus estava aqui nessa terra, lá em Mateus, no capítulo 4, mais especificamente, falei sobre esse texto no primeiro vídeo. Nós vemos Jesus sendo conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. E durante 40 dias e 40 noites, Jesus jejuou e orou. O jejum, ele sempre está acompanhado de oração. Quando você olhar para a palavra de Deus e você for estudar acerca do jejum, você vai ver que o jejum ele nunca foi feito de maneira isolada. Mas o jejum ele sempre veio acompanhado da oração. Por isso que eu disse que eu estou falando com vocês aqui e quero abordar esse tema falando sobre o jejum espiritual. Por quê? Porque o jejum ele tem uma primazia no tocante à nossa intimidade com Deus. E o jejum ele precisa ser acompanhado de oração. Para quê? Para consagração pessoal, para intimidade com Deus, para sermos eficazes no processo de santificação. E eu vou falar com vocês aqui alguns motivos pelos quais nós devemos jejuar. Eu sei que o jejum ele se tornou muitas pessoas, né, melhor dizendo, muitas pessoas, elas olharam para o jejum de uma forma muito como algo muito esotérico e distante ao longo de muitos anos. Eu, pelo menos, na época em que eu entreguei a minha vida para Jesus e comecei a dar os meus primeiros passos de fé, havia um certo preconceito no ar no tocante ao jejum para pessoas que não conheciam os fins, a finalidade pela qual alguém deveria jejuar, fazer esse jejum espiritual. Mas hoje, graças a Deus, está muito diferente e nós temos toda a liberdade. Algo que precisamos entender é que não existe na palavra de Deus uma quantidade exata de dias pelos quais você precisa jejuar. Não existe uma quantidade de horas, não existe nenhuma direção sobre coisas específicas nesse sentido, sobre o período pelo qual você deve jejuar. Mas o Senhor deu toda a liberdade para que nós usássemos dessa prática e fizéssemos dela um acompanhamento para a nossa vida de oração. Amém? Então, a primeira coisa que precisamos entender é que Jesus jejuou. E nós, como cristãos, precisamos aprender com Jesus, não só a orar e não só usar a palavra de Deus para nos defender, como eu disse em outros vídeos, mas também sobre
jejuar e praticar ter essa prática nos nossos dias como uma forma de consagração pessoal. Jesus estava no deserto consagrando a sua vida ao Senhor. Tanto é que ao findar dos seus dias de jejum e oração, ele foi tentado pelo diabo. E ele conseguiu vencer o diabo naquele dia, porque ele estava num período de consagração pessoal. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que o jejum faz parte de uma vida consagrada ao Senhor. Talvez você é alguém que já tem a prática da oração, e eu quero desafiar você a incluir também a prática do jejum. E eu abro um parênteses aqui para deixar bem claro para vocês que práticas espirituais não são práticas meramente religiosas. Por mais que elas sejam práticas para pessoas que frequentam igrejas, assim, de um modo bem simples, o pessoal do mundão aí entender. Não são práticas meramente religiosas, mas são práticas espirituais para desenvolver a nossa vida cristã, para edificar a nossa fé, para nos aproximarmos de Deus e podermos servir melhor ao reino de Deus aqui nessa terra. Amém? Então, consagração pessoal. Talvez você está aí perdido, afogado pela sua carnalidade, afogado pelas suas emoções. Você não tem autocontrole, você não está conseguindo ter autodomínio. Vira e mexe aí, as coisas acontecem com você e quando você percebe, você já reagiu, você já falou sem pensar, você está brigando com as pessoas ou você está caindo em pecados recorrentes e não está sabendo como sair disso. Não é verdade? Isso acontece muito. Ou talvez você gostaria de fluir melhor nos dons espirituais e você não está conseguindo. Meu irmão, o jejum ele é uma ferramenta extraordinária que Deus nos deu, porque quando nós nos abstemos daquilo que é maravilhoso, que é comer, cá entre nós, né? Porque tem algo mais maravilhoso do que comer e dormir nessa terra. E aí você se abstém daquilo que te dá prazer, que é comer, para você se dedicar à oração, a buscar a presença de Deus, a buscar o Senhor. O que acontece é que o Senhor se volta para você. E o que acontece é que a sua carnalidade começa a ficar sufocada, entende? Porque o seu espírito começa a governar sobre a sua alma, ele começa a governar sobre a sua carnalidade, e aí você começa a ter autocontrole. Veja bem, preciso explicar isso aqui para vocês. A palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é domínio próprio, paciência, longanimidade, mansidão, alegria. Se eu esqueci de algum, depois eu cito para vocês. Mas aqui eu quero me ater ao domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Amém? Domínio próprio é um fruto do Espírito. Todos nós que nascemos de novo, recebemos o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós, nós recebemos essa nova natureza, o nosso espírito é vivificado e automaticamente recebemos o fruto do Espírito, que são várias características do mesmo fruto do Espírito. Amém? Então nós temos dentro de nós domínio próprio. Só que às vezes, por nós alimentarmos tanto a nossa carne, alimentarmos tanto a nossa alma, nós não conseguimos acessar esse domínio próprio que está lá no nosso espírito. E eu creio e tenho experimentado isso ao longo dos anos, que a ferramenta do jejum, ela serve para que haja esse acesso. Então não é que o jejum vai entregar para você domínio próprio, mas o jejum ele vai capacitar você a acessar por meio da sua fé, você vai acessar lá dentro do seu espírito esse domínio próprio, essa mansidão, essa paciência que já está no seu espírito. Amém? Amém? Como o jejum ele é uma ferramenta de consagração pessoal, é uma ferramenta de santificação e tem o poder de mortificar a nossa carne para dar lugar para o nosso espírito operar, aí nós conseguimos ter esse governo de nós mesmos. Então, o jejum ele tem essa função primordial de nos fazer acessar aquilo que já é nosso por natureza. Você consegue mortificar as suas tendências carnais, silenciar a sua alma, suas emoções, por meio do jejum e da oração. O jejum acompanhado da oração. Isso é algo glorioso que muitas pessoas não ensinam acerca do jejum. E é algo fundamental para a nossa vida cristã.
porque precisamos exercer domínio próprio nos nossos dias, revelar o caráter de Cristo por meio do autocontrole. Amém? Então, a primeira coisa que precisamos entender para praticar o jejum é que ele é uma ferramenta importantíssima de consagração pessoal. Amém? A segunda, mas não menos importante, é para obter direções divinas. Você pode sim tirar um período de jejum e oração. Você pode se abster de determinados alimentos por um período, ou você pode se abster total, fazer o jejum total por um período menor, para você buscar a Deus por uma orientação divina. E a orientação vai vir, sim. Nós olhamos para a palavra de Deus e vemos algumas pessoas que jejuaram por orientação divina. Quando eles estavam em dúvida, quando eles estavam com medo, quando eles estavam se sentindo aflitos nas suas almas, eles iam para o jejum e para a oração. Nós podemos ver que Esther jejuou junto com o povo, Davi jejuou pelo seu filho, nós vemos que Daniel jejuou. Então, são vários homens e mulheres que praticavam o jejum, e tantos outros que eu poderia citar aqui para vocês. Os apóstolos mesmo, eles jejuavam muito. Logo depois que o mestre Jesus subiu, né? Eles jejuaram bastante para que o Senhor trouxesse direções sobre quais homens eles deveriam consagrar para o ministério. E o Senhor sempre respondia às orações deles quando elas eram acompanhadas pelo jejum. Então, nós podemos usar sim o jejum para obter direções divinas que o Senhor vai nos responder. Aí é interessante, tem um versículo interessante também que diz assim: aqui em Joel, no capítulo 2, no verso 12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Então, o jejum também é uma forma de humilhação pessoal. Quando você se abstém de algo que você gosta muito, no tocante à comida, tá bom? No tocante à comida, você se abstém de comer, que é algo que te dá prazer, é algo que satisfaz você, fisiologicamente falando. Para voltar-se para o Senhor, você está se humilhando diante de Deus. Você está reconhecendo que muito mais importante do que aquilo que é primordial para a sua sobrevivência é a presença dele na sua vida. Amém? Então é uma forma também de nós nos humilharmos, de nós nos arrependermos. Talvez você caiu em pecado e precise se arrepender diante do Senhor. Você também pode ir para o jejum e para a oração, para um momento de arrependimento, confissão e mudança ali na presença de Deus. E você vai receber força espiritual para seguir em frente. Amém? Glória a Deus. Para encerrar, eu quero ler um texto com vocês que está em Mateus, no capítulo 6, no verso 16 ao 18, que diz assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Olha, preste bastante atenção nesse texto. Porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê em oculto te recompensará. Amém? E o teu Pai que te vê em oculto te recompensará. Jesus estava ensinando acerca de oração e acerca de jejum aqui nesse texto, que é um texto que eu citei também no primeiro vídeo onde eu falei sobre oração. É interessante que ele disse no verso 16: E quando jejuardes? Isso daqui não é uma conotação de se algum dia você for jejuar. Não, ele disse: E quando você for jejuar? Ele estava dizendo assim: olha, eu sei que vocês irão jejuar. Eu estou esperando que vocês jejuem. Então, ele trouxe orientações para o momento em que vocês forem jejuar, em que nós formos jejuar. Jesus está esperando que nós jejuemos, porque o jejum é uma prática importantíssima para a nossa vida de santificação ao Senhor. Ele disse: cuidado, olha, não queiram jejuar para mostrar para as pessoas que vocês jejuam. Olha só, irmãos, isso aqui é muito importante, porque muitas vezes nós queremos ser louvados pelos homens, queremos ser aplaudidos pelos homens, e aí a gente quer o quê? Jejuar e sair contando para todo mundo que está jejuando. Já viu aquela pessoa que está sem comer e aí ela fica, ai meu Deus,
sabe assim, aquele sofrimento tremendo. Ele disse: meu irmão, em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Que é o quê? O aplauso dos homens. Você está mostrando para as pessoas que você está jejuando, quer mostrar que você está contristado, você está sofrendo, que você está muito consagrado, ou que você é muito religioso, quer mostrar para as pessoas? Ok, então se contente com o que as pessoas têm para dar para você, que é o aplauso. Ô, meu irmão, parabéns, você é uma pessoa muito espiritual, uma pessoa muito religiosa, muito espirituosa, né? Ele deixou bem claro, não façam dessa forma, não façam. Mas quando você for jejuar, unge a cabeça e lava o rosto. Ele estava dizendo assim, meu irmão, não aparenta para o povo que você está jejuando, não. O jejum, ele precisa ser secreto. Precisa ser secreto. Porque o Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Amém? Aqui eu quero abrir um parênteses já para a gente encerrar esse vídeo. Às vezes você mora com muitas pessoas. Eu converso aqui com muitas pessoas que são casadas, tem pessoas que frequentam a sua casa com uma grande quantidade de frequência, né? Com uma frequência bem grande, e aí talvez você não consegue manter o segredo, né? Tem casos e há casos. Tem casos e há casos. E às vezes você está fazendo um propósito com Deus, onde você se abstém de determinados alimentos, e aí você vai na casa das pessoas e as pessoas querem te fazer por tudo comer aquele tipo de alimento. E aí, meu irmão, nesses casos, você pode contar, ó, meu irmão, não, por enquanto eu não estou comendo esse tipo de alimento, porque eu estou consagrado ao Senhor. Amém? Então não é numa intenção de querer aparecer, mas sim de explicar, para não ficar aquele climão pesado, entendeu? E as pessoas pensarem, gente, o que é isso? Esse irmão está ignorando a comida que eu estou dando para ele? Bem esclarecido, irmãos? Então, entenda algo. O jejum precisa ser uma prática constante nas nossas vidas e ele tem várias formas de ser feito. O importante é que nós o façamos. Amém? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, que ficou um pouquinho maior do que os outros, mas eu espero que na próxima semana você esteja aqui novamente, porque nós iremos compartilhar uma palavra acerca de oração em outras línguas, que é uma prática fundamental também nos nossos dias, e eu tenho certeza que vai ser de edificação para a vida de cada um de nós. Amém? Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. E se essa palavra falou o seu coração, não esqueça de curtir esse vídeo, deixar um comentário aqui embaixo. Conta aqui para mim um testemunho que você tem aí acerca do jejum. E no final, compartilhe essa palavra com seus amigos. Amém? Deus abençoe vocês e até semana que vem, se Deus permitir.